tempo atrás, eu estava passeando no parque com a minha esposa, os meus 2 filhos, quando um deles parou, apontou o celular ali para um lugar da grama e ficou girando o dedo, depois arrastou. Então eu fiquei curioso, fui lá ver o que ele estava fazendo e, pois é, ele estava ali capturando um Pokémon que estava no meio do gramado. Só que não, né? O Pokémon estava na tela do celular, mas era como se ele estivesse lá no gramado, vendo pela câmera do celular. O que isso tem a ver com realidade virtual? Realidade aumentada? Nesse vídeo você vai ficar sabendo. E se você está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Flávio Guimarães, sou formado em Ciências da Computação e durante toda a minha carreira eu trabalhei com a criação de tecnologias para compartilhar esse mundo fantástico que eu amo demais. Tudo que eu aprendi, continuo aprendendo, eu criei o canal Brincando com Ideias e os cursos Arduino.net e Robótica.net. Tudo para você aprender e se divertir. Com o patrocínio da Petrobras, nós criamos a série Caça ao Tesouro Tecnológico, Powered by Petrobras. Em cada vídeo dessa série você fica sabendo sobre uma nova tecnologia e ainda procura pelo código Petrobras, que fica escondido em algum lugar desse vídeo. Os primeiros que abrirem o baú escondido na internet, usando esses códigos, vão ganhar prêmios muito especiais. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo que explica toda essa competição, olha aqui em cima, você tem o link direto. Assiste lá e vem caçar esse tesouro com a gente. O jogo do Pokémon não é muito atual. Quando foi lançado, virou uma febre ao redor do mundo. Acho que só eu que demorei para conhecer. Mas se você está aí pensando que essa tecnologia é utilizada apenas na diversão, nos jogos, eu sinto em te dizer que você está enganado. Topa conhecer o potencial da realidade virtual? Conhecer as diferenças entre realidade virtual e aumentada, misturada? Vamos lá? Vem comigo! Realidade virtual, comumente chamada de VR, das iniciais de Virtual Reality em inglês, é a simulação de um mundo virtual onde uma pessoa pode interagir com o uso de equipamentos eletrônicos. Mesmo em português a gente também usa as iniciais VR para simplificar. Acho que com o exemplo fica mais fácil de entender. Olha, pegamos um óculos de realidade virtual como esse e iniciamos um aplicativo feito para VR, como o Google Cardboard, que é feito para Android. Colocamos esse celular dentro do óculos e pronto. E agora temos um ambiente virtual simulado, onde podemos interagir, usando os sensores do celular, movimentando a cabeça, lembrando o celular lá dentro, e também com a ajuda de sensores do próprio óculos. Ficou curioso para saber o que está por trás disso? A gente nem para notar que mesmo tendo 2 olhos, enxergamos apenas uma única imagem, que é resultado da mistura desses 2 olhos. Isso é justamente o que o nosso cérebro faz automaticamente. Ele junta as 2 imagens diferentes de cada olho e com o resultado temos a noção de distância e volume dos objetos. O nome desse efeito é estereoscopia. Mas fique tranquilo que não faz mal se você esquecer esse nome. Apesar de só recentemente a gente ter visto o uso dessa tecnologia em equipamentos eletrônicos, como celulares, por exemplo, o primeiro estereoscópio foi inventado pelo britânico Sir Charles Wheatstone, lá em 1838, coisa de 180 anos no passado. Quase nada, né? Esse equipamento era basicamente um suporte de madeira que cobria os olhos como um binóculo e apontava para uma foto duplicada. Aqui eu tenho um estereoscópio da década de 60, para vocês terem uma ideia de como que a tecnologia VR não foi inventada há pouco tempo. Esse estereoscópio vinha com esses discos, cada um com uma historinha infantil em quadrinhos. Esse aqui é do Pica-Pau. Repare que cada disco possui 14 imagens, ou seja, cada quadrinho é formado por 2 imagens.
Temos então 7 quadrinhos que completam a historinha. Veja que cada quadrinho é formado por 2 imagens, sendo que cada uma é enxergada por uma de nossas vistas. Por conta disso, nós conseguimos ver a imagem com a sensação de 3D. Eu coloco o celular com uma tela em branco ou qualquer luz por trás para a gente conseguir ver a historinha. Então eu tinha que colocar os olhos e mirar a luz. Olha que legal, aqui do lado do estereoscópio tem uma alavanca para mudar o quadrinho da historinha. Então a gente vai baixando a alavanca e passando cada quadrinho. Eu te garanto que a sensação de 3D é muito perfeita. Esse modelo é da década de 60, mas esses estereoscópios Viewmaster já tinham sido lançados por volta das décadas de 30 e 40. Não esqueça que nessa época ainda nem existiam televisões e o cinema ainda era branco e preto, mas a tecnologia 3D já existia. Hoje, com muito mais tecnologia, nós já temos celulares que utilizam mais de uma lente para tirar fotos com efeitos de profundidade. Como as lentes têm uma distância entre elas, as imagens capturadas por cada uma das câmeras são um pouco diferentes. E o algoritmo do aplicativo de câmera do celular, ele é que pega essas 2 imagens e monta a imagem de maior qualidade e com os efeitos mais interessantes. Quer ver essa diferença agora mesmo? Olha que legal! Coloque o dedo na frente de qualquer objeto. Aqui eu vou colocar na frente da câmera. Se eu fechar o olho esquerdo, o meu dedo vai continuar em frente da câmera, na mesma posição que antes. Você tem que fechar o olho esquerdo, tá bom? Agora, quando eu troco os olhos, parece que a câmera se moveu e o meu dedo também se moveu para o lado direito. Voltando para os equipamentos eletrônicos, aqui eu tenho o celular com aquele aplicativo Google Cardboard. Repare que o que está por trás da sensação de visão 3D é o mesmo princípio usado por Wheatstone em 1838. O aplicativo divide a tela para termos 2 imagens, uma para cada olho. E com a ajuda do óculos, nós mal percebemos essa separação. Mas para sair lá do óculos de madeira, de 180 anos atrás, até chegar onde estamos hoje, tivemos muitos experimentos e tentativas de implementar esse simples efeito nos equipamentos eletrônicos. Teve o Sensorama na década de 70. Ele era um super fliperama que misturava em uma cabine a ideia do óculos, alto-falante, cadeira móvel e até mesmo cheiro. Olha, o Morton Haley levou a sério a tentativa de deixar o fliperama dele com realidade. Um pouco depois, em 1984, alguns dos ex-funcionários da Atari se juntaram na empresa VPL Research. Eles investiram no desenvolvimento de produtos como o Data Glove e o iPhone. Não confunda com o nosso iPhone de hoje. É o Eye de olho, olho em inglês. E olha, o termo realidade virtual ficou oficialmente conhecido com esses produtos da VPL. Depois desse pontapé inicial, dado pelos ex-funcionários da Atari, várias outras empresas tentaram levar a realidade virtual para os seus consoles de videogame. A Sega, a Nintendo, a própria Atari tentaram, mas fracassaram em seus projetos lá da década de 90. Bom, já deu para perceber que a tecnologia teve que evoluir bastante para fazer de forma aceitável o que o nosso cérebro faz de forma tão natural, não é mesmo? E bem nessa época das décadas de 80 e 90, onde a realidade virtual tentava sair dos laboratórios para os produtos de consoles de jogos, é que outra tecnologia começou a ser usada: a realidade aumentada. O termo realidade aumentada surgiu só em 1992. Engenheiros da Boeing descreveram a sua ideia de aposentar os manuais de instruções dos aviões utilizando um par de óculos que exibiriam informações adicionais sobre os equipamentos e as ferramentas. Na época, esses engenheiros apenas descreveram a ideia, mas podemos ver o início dessa tecnologia que está tão presente e a gente quase não nota quando ela aparece. Quer ver? Você já deve ter usado, ou pelo menos já viu alguém usando,
aqueles filtros no Instagram? Isso é realidade aumentada. Enfim, conseguiram notar a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada? Na realidade virtual, o esforço é de criar um ambiente virtual, onde as pessoas podem interagir e ter a sensação de realidade. Na realidade aumentada, existe a preocupação em capturar a realidade e adicionar elementos virtuais para enriquecer e aumentar a experiência. Daí o nome realidade aumentada. Como criar imersão e sensação de realidade em equipamentos eletrônicos ainda era algo muito de laboratório, a realidade aumentada ganhou um destaque maior a partir da década de 90 e se tornou muito presente nos esportes. Veja no tira-teima, naquele momento duvidoso da partida de futebol aqui no Brasil, ou na marcação de informações no futebol americano e também em jogos como o famoso Pokémon GO, que os meus filhos brincam até hoje. Olha só que interessante, o Pokémon GO foi criado pela Niantic, que foi uma startup incubada na Google. A realidade virtual voltou a ganhar destaque com uma campanha de crowdfunding no Kickstarter do produto Oculus, criado por Palmer Luckey. A campanha foi um sucesso e o criador virou capa da famosa revista Time. E para quem está ligado aqui na série, já sabe das possibilidades de um crowdfunding e de uma startup, certo? Os dois assuntos já foram abordados aqui no Caça ao Tesouro Tecnológico. Com o sucesso do óculos em 2013, as empresas começaram a desenvolver jogos usando a realidade virtual. Só que agora, além de mais acessível, a tecnologia já estava madura para ter um resultado razoável. Com a volta da ideia da realidade virtual e dos smartphones cada vez mais potentes, os projetos com display deram lugar a óculos como esse daqui. Em 2014, a Google disponibilizou o Google Cardboard. Ele é literalmente um papelão que dobrado se transforma no óculos, extremamente barato e acessível. Agora, notaram que existe um ponto em comum entre as aplicações de realidade virtual e a de realidade aumentada? Ambas são exibidas em um display, ou seja, tanto no Pokémon GO como nos óculos de VR, nós temos a percepção da nossa realidade diminuída. Afinal, tem uma tela na frente da gente. E é por isso que não devemos jogar um Pokémon GO quando dirigimos, por exemplo. Mas e se alguém tivesse a ideia de misturar a realidade virtual com a realidade aumentada e que isso não atrapalhasse a nossa realidade? A Microsoft, em 2015, teve essa ideia. Eles criaram o HoloLens e chamou essa mistura toda de realidade misturada. Olha, eu acho que o pessoal podia ter um pouquinho mais de criatividade, não é não? Sendo sincero, pessoal, a definição dos engenheiros da Boeing foi na década de 90 e a Microsoft começou a plataforma de realidade misturada 25 anos depois. A Microsoft seguiu a definição de 1990 à risca, adicionando informações com o uso de um óculos sem atrapalhar a nossa realidade. Mas, como comercialmente as primeiras tecnologias chamadas de realidade aumentada dependiam de telas e limitava a nossa percepção da realidade, vamos ali dar o crédito para a Microsoft e encarar como uma evolução. O HoloLens é mais que um óculos VR. A ideia é criar projeções nas lentes, sem atrapalhar a percepção de realidade, ao mesmo tempo que a câmera do óculos envia a imagem para a nuvem, onde é integrada com inteligência artificial. O foco do HoloLens é para o uso profissional, em grandes empresas e em tarefas complexas, como manutenção industrial, manufatura, aplicações médicas e até mesmo na área educacional. E então temos 3 tecnologias. Realidade virtual, onde nós interagimos apenas com a aplicação no mundo virtual. A realidade aumentada, onde são inseridas informações na nossa realidade. E a realidade misturada, que dá um passo além e une a imersão da realidade virtual
com as informações da realidade aumentada sem atrapalhar a nossa percepção de realidade. Olha que bacana, pessoal! Foram mais de 100 anos de desenvolvimento, vários engenheiros, empresas, projetos, tentativas que falharam, e o que antes era só ficção científica, como no conto Os Óculos de Pigmalion, de 1935, hoje está se tornando cada vez mais realidade. Assim como eu, se você se empolgou com esse resumo das tecnologias de realidade virtual, aumentada e misturada, e durante o vídeo teve uma ideia de um projeto, de uma oportunidade futura, e quer saber por onde começar, duas ferramentas muito utilizadas e que dão suporte ao desenvolvimento de realidade virtual são a Engine Unity, que é baseada na linguagem de programação C#, e a Engine Unreal, que é baseada na linguagem C++. Com a Engine Unity, você pode criar jogos, aplicativos para Android e muitas outras coisas. Já a Engine Unreal tem um modo de programação visual, parecido com a programação de blocos do Scratch, chamado Blueprint. A Unreal está presente na criação de jogos, simulação de arquitetura, simulação de engenharia, construção, além de ser utilizada na produção de efeitos para filmes e televisão. Para a realidade misturada da Microsoft com o HoloLens, tem mais opções de desenvolvimento. Além do Unity e o Unreal, é possível desenvolver aplicações com a linguagem de programação JavaScript e com o C++ e o C#, criando aplicativos nativos com a tecnologia OpenXR. Lembrando que tanto o Unity quanto o Unreal têm planos gratuitos, então você pode começar a aprender sem precisar pagar pelo software. Assim você não tem desculpa para não aprender, hein? Combinado? Se você quiser começar no mundo da programação, da eletrônica, dos microcontroladores para programar a eletrônica, eu indico começar pelo Arduino. Ele é baseado na linguagem C++, que é a mesma linguagem da Engine Unreal, só que com facilidades. E depois de desenvolver a sua lógica de programação, você poderá aproveitar a sua evolução para ter mais facilidade com outras plataformas. Você lembrou do código Petrobras? Achou o código desse vídeo aqui? Se você não achou, já sabe, né? Volta o vídeo e não perde nenhum código. Valem ouro, te garanto. Aqui você encontra, pessoal, nesse vídeo, o código 30 da Petrobras. Vai anotando todos os códigos, beleza? Esse é o 10º vídeo da 3ª temporada. No próximo vídeo, você terá o 3º mapa para descriptografar os códigos que achou nessa temporada e pegar a 3ª chave. No final da 1ª e da 2ª temporada, eu já dei o caminho dos outros mapas para você pegar as 2 primeiras chaves do baú, hein? Só faltam mais 2. A próxima já está aí no próximo vídeo. E os 3 primeiros que abrirem o baú escondido vão levar prêmios mega especiais. Obrigado pela sua participação, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!